Então, pessoal, hoje a gente está aqui na Redenção, nosso primeiro Mude Minha Ideia. Vou ver se eu consigo conversar com algum porto-alegrense que gosta de estar domingo aqui no Parque Farroupilha, tomando chimarrão, falando sobre qualquer coisa, botando papo em dia com os amigos e especialmente falando sobre como o pessoal aqui de Porto Alegre adora cachorro, adora gato, ama os animais. Vamos ver se eu consigo bater um papo hoje com alguém que esteja disposto a falar sobre esse seu amor aos animais. Valeu? Opa, amigo, bater um papo? Perfeito. Você, senhor, viu o cartaz aqui na frente? Não vi. Mas ela me falou que é sobre os animais. Sim, o cartaz diz: você não pode amar animais e comê-los. Mude minha ideia. Eu estou tendo uma proposta aqui de conversar com os porto-alegrenses sobre o amor aos animais que os gaúchos dizem ter e nutrir. Inclusive tem aqui perto, doação de cães, tem o brechocão, o pessoal se puxando. Teve agora há pouco um seminário na Assembleia Legislativa da causa animal, direitos dos animais. Eu queria saber do senhor, o senhor se considera um amante de animais? Sim, me considero um amante de animais, mas acho que também os animais têm uma função aqui, e não é só de serem amados, eles também, muita gente depende de criação de animais. Então nós, na vida diária, somos médicos, finais de semana temos uma propriedade rural e criamos animais. Alguns que não são para alimentação, como cavalos, são para uso, mas também criamos gado, que são para alimentação. E isso implica não é só no não gostar do gado ou das ovelhas, implica também que tem todo um ambiente em volta disso e de pessoas que sobrevivem graças a isso, funcionários. Então isso aí é uma rede grande. Então acho que são coisas que tem que ser separadas. Uma é tu gostar dos animais, e a outra é que, por exemplo, não comer os animais, e aí tu faz o quê? Quantos animais tem? Se tu não cria, tu ia ter muito menos animais também. Para que tu vai ter vaca? Sim, no Brasil são cerca de 210 milhões de cabeças de gado, o que dá mais ou menos um gado por pessoa, que seria muita carne para cada indivíduo humano. A gente tem excedente de criação, inclusive. É assim, são critérios, a criação é feita conforme a demanda. Tu ter gado para não vender não vale a pena, não tem por que tu ter. Tu pode ter lá meia dúzia porque tu gosta dos terneirinhos e tal, mas se tu não consegue comercializar, então hoje a criação de gado está em alta no Brasil porque o preço do gado subiu muito. Então tu tem mercado para criar o gado e vender. Agora, tu pensa o seguinte, não temos criação de gado para não comer o gado. Primeiro, eu acho que isso é uma questão pessoal que a gente deve respeitar, quem gosta, quem não gosta, Depois tu vê o seguinte, tu não vai comer o gado. Vamos falar de gado especificamente, Quantas pessoas dependem disso, Desde restaurante, churrascaria, funcionário, garçom, funcionários rurais que trabalham com isso, Então assim, e o mercado aumenta conforme a demanda. Seu nome? Meu nome é Vinaya. Vinaya? Eu sou Alisson, prazer. O senhor viu o cartaz aqui, dizendo... você não pode amar animais e comê-los, e eu estou convocando as pessoas a bater um papo sobre isso, para ver se elas mudam a ideia. Eu não sei se o senhor tem alguma impressão quanto à frase aqui, se o senhor concorda, discorda, o que te causou interesse a vir falar comigo? Bem, a gente entende que esse corpo que estamos usando, ele é um veículo, O Bhagavad Gita, ele chama de yantra, Então, todos nós somos entidades espirituais. Estamos habitando diferentes corpos de acordo com o estado de consciência que essas entidades espirituais se encontram. Então é dito que uma pessoa sábia, ele vê com uma visão equânime, seja um erudito, cortês, seja uma vaca, um elefante, um cachorro ou um comedor de cachorros. Porque ele entende que as diferentes condições que essas entidades espirituais se encontram são devido ao seu karma. Então, quando nós matamos um animal para comê-lo, então você está atrasando a jornada evolutiva dele, porque esse corpo ele é uma passagem. A entidade viva está experienciando diferentes tipos de prazer e sofrimento através de diferentes tipos de corpos, assim como a gente sabe que um corpo de um cachorro ele permite se sentir um olfato muito mais aguçado,
Uma águia ela tem uma visão muito aguçada. O morcego então, tem um sonar. Um sonar. Então, as árvores elas têm uma sensação tátil em todo o corpo, elas estão constantemente sentindo. Então, da mesma forma, a entidade viva humana ela tem a capacidade da racionalidade, né? Então, ela pode se indagar. Então, visto que na nossa sociedade temos uma ampla disponibilidade de grãos, de vegetais, de frutas, né, de hortaliças, qual a necessidade de você assassinar uma outra entidade viva simplesmente para trazer alguma satisfação para a língua, né? Sendo que isso é um vício, né? Então, a gente entende que além de todos os malefícios fisiológicos que o consumo da carne traz, existe um grande malefício espiritual, porque como nós temos essa capacidade de decidir, esse livre-arbítrio, então tanto as nossas atividades positivas quanto negativas estão sujeitas a reações. Então todo o sofrimento que você causa por outro ser, esse mesmo sofrimento ele vai voltar para você. Sim. Então enquanto as pessoas elas causam sofrimento, na verdade elas estão causando sofrimento para si também. Diferentes fazendas vão fazer diferentes tipos de criação. Não, por exemplo, vai ter pequenos proprietários também. Pequenos proprietários. Que ganham uma herança lá, tem lá 20 hectares, 30 hectares, ele tem que subsistir. Não. Sim. Tem muitos hectares que poderiam, inclusive, se for fazer uma mudança, buscar uma mudança para talvez uma agricultura familiar, utilizar aquele terreno. Eles não vão perder aquele terreno se eles deixarem esses animais de serem explorados. A grande questão aqui do nosso cartaz é como a gente justifica, a gente se diz amante de animais, a gente se diz preocupados com o bem-estar, com a segurança, com a alimentação deles, ao mesmo tempo que a gente bota uma faca no pescoço deles e mata eles contra a vontade deles. Tem um outro lado da história, né, que eu te falei no início, né? Se tu não tiveres também um sentido não vai usar esses animais, por exemplo, o gado, tu vai o quê? Tu vai ter o gado doméstico, tu vai ter lá como animal. Não, então para que tu tens o gado normalmente? Se tu não tiveres uma função comercial no meio, né, tu vai ter muito menos. Todos os animais eles possuem consciência em diferentes graus. E no momento que você usa da violência por um fim totalmente injustificável, você está sujeito a pagar as reações. Sim, de certa forma essas reações viriam numa vida após esta? Tu ressurgiria? Tanto nessa vida quanto em outras vidas, o sofrimento ele vem, o que você causa, né? Então, mesmo você pode assumir, de acordo com o estado de consciência que você adquire, formas de vidas inferiores, né? Sim. Então, por exemplo, alguma pessoa carnívora pode dizer assim, então, mas você está matando alface. Então, claro, tem um certo grau de violência envolvido nesse ato, porque realmente o alface também possui uma natureza espiritual. É isso que traz o desenvolvimento, o crescimento. O alface está fazendo a mesma coisa que a gente, no corpo humano, né? Ele está crescendo. O senhor falou uma coisa interessante ali de graus de senciência distintos. Isso, exato. Ou seja, eu não sei se o senhor concorda que alfaces seriam sencientes. Na verdade, pela literatura científica que eu conheço, isso não está longe de ser provado, enquanto a gente tem a Declaração de Cambridge de 2012 que fala sobre como a grande maioria dos animais que a gente se envolve são sencientes, inclusive abelhas ou mesmo outros artrópodes, né? Mas não há qualquer evidência de senciência num vegetal como um alface. Ou seja, eu te pergunto, se a gente deveria tanto buscar minimizar a violência, e a violência é aquilo que um ser senciente consegue conceber para si mesmo, ou seja, se foi contra o seu interesse, ele sendo senciente, isso é violento contra ele, e se a gente não consegue provar senciência em alfaces, de certa forma a gente não tem um imperativo moral aqui de buscar ao máximo nos alimentar apenas de alimentos vegetais que não seriam sencientes? Por exemplo, vamos pegar uma coisa assim que é extremamente discutida, né, que é a tourada na Espanha e em Portugal, né? Então, o touro submetido a toda aquela agressão do toureiro e tal. Tá, só que assim, ó, se tu vais olhar o lado deles, né, se não tiver essa raça, que é touro de lida, né, se eles não forem, se não tiver a tourada, eles estariam extintos. Por quê? Primeiro, eles têm muito anterior, que é carne de segunda, e pouco posterior, né? Eles são extremamente agressivos, tu anda no campo, eles te atacam. Eles têm guampa, que hoje as pessoas, os criadores não querem porque estraga o couro. Então assim, para quem vai criar um gado que é ruim de carne, é agressivo e tem guampa, tu teria extinto essa raça.
O que eles buscam é lucrar de outra forma, que seria pela violência enquanto espetáculo. É que aí é uma questão cultural, né, que tem que, para mim, tem que respeitar, tu gostando ou não. Eu vejo tourada, por exemplo, o touro que vai ser selecionado para ser treinado, ele com 2 anos, normalmente o novilho é abatido, ele está na fase que a carne é melhor, mais macia e tal. O que vai para a tourada, ele, dos 2 aos 5, ele é tratado num spa. Ele recebe a melhor comida, ele faz treino físico, ele é tratado como um atleta. Não estou justificando, só estou dizendo como é que a gente tem que ver o outro lado das histórias. Então, e a gente não deveria olhar também o outro lado da história, o que realmente parece ser escanteado nessa situação, que é, será que o animal gostaria de ser abatido quando ele tem tantos e tantos anos de vida pela frente? Será que ele não gostaria de ter uma opção de continuar vivendo talvez num santuário? Olha, certamente ele não gostaria de ser abatido, mas também os santuários não tem muito espaço para ter santuário, nós temos que ser práticos, né? Então hoje tu tem um rebanho, quantos milhões tu disseste tem no Brasil? No Brasil cerca de 210 milhões de cabeças de gado. Se não tivesse comércio envolvido nisso, né? Ia diminuir a quantidade de cabeças de gado. Ia diminuir assim, ia ter, sei lá, 10 mil, que tu ia ter como animal, para que tu vai criar gado se tu não tira, se tu não usa a carne? Né? Exato, o senhor não acha que quando alguém diz, por exemplo, eu amo os animais, eu gosto dos animais, eu quero eles bem, quero ver eles felizes, mesmo um animal que eu consumo, de certa forma não seria preferível que esse amor, sendo mais coerente, ele não deveria talvez preferir que esse animal não viesse à existência de forma forçada em primeiro lugar só para ser abatido no final? Eu acho que é uma questão pessoal de cada um. Então, a questão é que o que traz essa consciência? São diferentes graus de consciência. Assim, o Bhagavad Gita ele traz um exemplo. Assim como um ventre cobre um embrião, assim como o pó ele cobre um espelho, e assim como a fumaça encobre o fogo, são diferentes graus de cobertura. Mas ainda existe essa consciência. A gente vê que mesmo uma planta, existem muitos estudos mesmo na ciência de você trazer diferentes tipos de energia para essa planta, como ela absorve isso, né? E palavras negativas, enfim, tem inúmeros estudos. Mas a questão é que realmente há um karma envolvido. Então, no nosso processo espiritual, yoga começa com a língua. Então, mesmo os alimentos vegetarianos ou veganos, eles precisam ser espiritualizados. Então, essa é a questão. Daí você retira o saldo kármico, porque tudo tem um preço nesse mundo, entende? Nada é gratuito. Então, existe um processo de você espiritualizar suas atitudes, suas ações, espiritualizar sua alimentação. Então, a gente entende que é muito importante a não violência. E existem graus ainda acima da não violência, que é você realmente estar se libertando dessas leis sutis que regem o universo, entende? Porque da mesma forma vai ter um preço, uma reação que você vai ter que pagar com aquilo. Então, por exemplo, todos os dias aqui em Porto Alegre, nós distribuímos alimentos vegetarianos de graça para as pessoas de rua, para pessoas carentes. Mas esses alimentos, eles também são dotados de uma propriedade espiritual, razão pela qual eles garantem um avanço para as pessoas que vão comer. Então não é só um alimento que ele preenche o estômago, mas é um alimento que nutre a consciência, entende? Sim. Então, mesmo nos Estados Unidos, tem muitas prisões que a gente distribui esse mesmo alimento, se chama praçada. E esse alimento, ele tem um grande efeito na consciência. Você vê uma diminuição nos índices de violência, as pessoas elas se tornam mais abertas para o conhecimento. Será que também não teria uma parte, tanto além da espiritual, também teria uma parte nutricional aí, de que fato esses alimentos de origem vegetal, eles tendem a nutrir melhor o corpo, claro, dar mais saúde, não ter vários antibióticos associados à carne, leite e ovos. De certa forma, a gente tem um ganho espiritual e um ganho, digamos, nutricional, cientificamente comprovado. Com certeza. O corpo humano, ele tem como alimento base os vegetais, os grãos, os cereais, né? O corpo humano ele não é feito para comer carne. Eu gosto de carne, gosto de um churrasco, então eu tenho interesses comerciais, crio gado, né? Assim como eu crio cavalos, que eu crio por prazer. Né? Então, por exemplo, eu crio cavalos para mim usar, para mim apreciar. Daqui a pouco eu vou pensar assim, mas o cavalo seria muito mais feliz se ninguém montasse, ele ficasse em liberdade. Os meus cavalos, quando chegam uma idade que não dá mais para utilizá-los, eles são aposentados assim. Isso para mim é gostar dos animais. Né? Eu não vendo, tem gente que vende, chama de miolo, cavalo para um abate. Né? Meus cavalos, quando eles não podem mais, já estão em idade ou já serviram e tal, eu uso para cavalgadas, eles são soltos no campo em total liberdade. Eu acho que isso é gostar de animais. Né? Agora, tu não criar porque tu vai montar, o cavalo vai sofrer,
São questões pessoais de cada um que eu acho que deve respeitar todos os lados. Tá? Eu acho que a gente também deveria buscar ampliar cada vez mais o nosso respeito aos animais e não apenas às opiniões dos seres humanos? Mas o respeito aos animais também é questão de critérios teu, né? Para mim, respeitar os animais é isso. O Bhagavad Gita ele explica que isso é um sintoma do modo da ignorância. Existem diferentes leis sutis que regem o mundo. E quando a pessoa é influenciada pela ignorância, ela não sabe o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Ela nem sabe de fato o que está acontecendo, Nem qual é o sabe. problema. É aquele velho acha bonito o que é feio e feio o que é bonito, né? Então, da mesma forma, toda a sociedade está situada nesse modo da ignorância e da paixão, sempre buscando aquilo que, em última análise, é fonte de sofrimento. Então, claro, existe todo esse esforço das indústrias, mas todo aquele que sinceramente busca ver diferente, ele encontra facilmente também as informações disponíveis para ele causar uma transformação na vida dele, né? E o que o senhor teria a dizer para aquelas pessoas que dizem amar os animais, que dizem que a gente deve ter compaixão aos animais, ao mesmo tempo que pagam para que eles sejam torturados e mortos nessa indústria? Bem, o que eu tenho a dizer é que é necessário a gente, primeiro de tudo, entender qual é a similaridade entre todos os seres vivos, né? Entender o que é de comum entre eu... Parar de de destacar apenas a diferença, Isso, mas ver o que é em comum. Exato. O que é conciliatório entre você, um cachorrinho, uma vaca, um elefante, uma árvore, né? O que é o sintoma da vida? A gente entende que é apenas através de uma compreensão espiritual, claro mesmo, que você consegue tomar decisões que sejam duradouras, porque às vezes simplesmente uma concepção material, muitas vezes eu conheço pessoas que elas entendem tudo cientificamente, por que não deve fazer, por que isso, por que aquilo, mas por conta de um egoísmo mesmo, a pessoa falando, eu sei que eu não devo, mas é por causa da rotina, eu acabei não conseguindo mais comer, não consegui cozinhar, e daí eu acabei comendo no trabalho e voltei a comer carne. Então é necessário a gente nutrir a nossa inteligência, a nossa consciência, e daí você vai poder ser firme nas suas decisões, senão a gente dá muito espaço para frente, muito espaço para trás, né? Então é necessário, se você quer cultivar o amor ele não discrimina. O amor não discrimina. O amor não discrimina e ele também não faz com que aquele objeto do nosso amor, ou aquele sujeito, melhor dizendo, do nosso amor, seja tratado como uma mera coisa descartável que apenas dá do nosso interesse, nosso paladar, o lucro pessoal. O cavalo que adora ficar em liberdade no momento que ele não está sendo mais utilizado, dar liberdade para ele ser feliz na sua aposentadoria, como nós, né? Quantos de nós não gostaríamos de trabalhar tanto e temos que trabalhar, né? Mas se a gente não trabalhar, não come. Então, essa situação é muito complicada, porque realmente, se tu não tiver um objetivo, né? Tu não vai criar, né? Então também tu vai terminar com os animais, né? Então o senhor acredita que, de certa forma, a existência forçada desses animais que vêm à luz na grande maioria das vezes porque o ser humano foi lá e fez a inseminação artificial, essa existência está justificada na medida em que a gente tem prazer em usar eles para o nosso proveito pessoal? Não tenho dúvida nenhuma. Depois assim, inseminação artificial em lugares de tecnologia alta, porque isso aí implica também um custo, tem que ter alguém, quiser e tal. E mesmo tu inseminando artificialmente, o índice de prenhez do gado é 50%. Então depois tu tem que pôr a monta natural, tu tem que ter os touros, tu tem que ter e também muitas propriedades pequenas têm monta natural, não tem inseminação. Tá? Então tu imagina o seguinte, por exemplo, touros. Se tu não vai criar, não vai tirar a cria, né, para que tu vai ter touro? Tu faz o que com o terneiro que nasce? Tu tem lá uma propriedade. Talvez protegê-lo, cuidar dele, tal como a gente cuida de cães e gatos? Mas assim, uma coisa é tu cuidar de um cão, de um gato. Outra coisa é tu cuidar de uma vaca, de um touro, um bicho que tem que ter liberdade, tem que ter espaço para isso, né? Tu tem que ter alimento para isso. E aí, na Índia, por exemplo, né, os animais, as vacas são protegidas. Né? Exato. O senhor falou da questão cultural, de como a gente deveria respeitar a cultura das pessoas. Exatamente. Na Índia, de fato, se eu, por exemplo, pegasse aqui e oferecesse para o senhor uma prova de carne de cachorro, como o senhor reagiria? Não tenho nenhum interesse nisso. Né? Não é meu hábito social, nem... Então, o senhor teria algum tipo de repulsa?
Olha, eu teria repulsa porque eu posso escolher outras carnes, né? Que eu gosto mais e tal. Mas se eu estivesse passando fome, é que nem carne humana, né? Então, o que eu quero dizer... O senhor percebe, né, que a gente vivendo numa sociedade globalizada, com acesso a amplos mercados, deve ter uma centena de mercados aqui na região, a gente não precisa necessariamente comer esses animais para nos nutrir. Certamente. De certa forma, tal como o indiano tem essa cultura de preservar as vacas. Tu tem o cachorro como companhia, né? O gado é outro esquema. Então os cachorros vão continuar aí. A gente olhando aqui hoje, tu vê o número de cachorros que tem aí, tudo bem tratado, tudo. Né? Também assim, vamos pensar no seguinte, quantos cachorros são muito melhor tratados que nós mesmos, humanos, as crianças. Tá? Então isso sim, eu acho o bom tratamento que a gente dá aos animais, o senhor acha que é uma desculpa para a gente, já que muitos seres humanos não estão sendo tão bem tratados quanto alguns animais, isso é uma desculpa para que a gente não trate bem os animais? Não, não é uma desculpa, mas assim, mas deveria se fazer o mesmo, né? Tu vê quantas crianças precisam ser adotadas e o interesse é pequeno, é tudo complicado. De fato, eu concordo com o senhor, hoje em dia a gente está nessa era dos pais e mães de pets, né, que não estão se preocupando muito com a questão do adotivo. De pet, né? O que aumentou, hoje tu tem inclusive exames médicos que às vezes no susto não consegue, pet pagando tu tem ressonância, tem um monte de coisa, então... A situação é muito complicada, né? Por isso que eu acho que a gente não complicado, pode... Mas o senhor não acha que se a gente fosse fazer algum esforço social para melhorar a situação tanto das pessoas que estão em vulnerabilidade social quanto dos animais, a gente não deveria, de certa forma, evitar esse raciocínio de que só porque o pet está sendo bem tratado, a gente teria direito a destratar outros animais que não pets para o nosso proveito, já que existe fome no mundo de seres humanos? É que aí o critério de destratar, não é? Destratar é diferente. O que tu está preconizando e o meu. Por exemplo, para mim, tratar bem os animais, por exemplo, que eu crio, eles têm vacina, eles têm um monte de coisa que se eles não tivessem sido tratados, ninguém ia gastar. Tu tem lá 200 bichos, tu vai dar vermífugo, tu vai tratar do carrapato, tu vai gastar com a mosca. E qual é exatamente a finalidade de fazer esse tratamento com os animais? Deixá-los saudáveis, fazer com que eles... É por eles, é pela saúde deles ou é para poder fazer um abate que vai ser lucrativo? Bom, é pela saúde deles também, porque se eles não tiverem, senão eles morrem. Se tu não a saúde deles é só um meio para te atingir o fim da lucratividade. Mas se tu tem os animais, tratar bem para mim é deixá-los saudáveis. Depois tu vai tê-los como os pets, né, como prazerosos. Eu também tenho cachorro. Então, tu tê-los como nesse sentido, né? Tu vai tê-los com o intuito de depois abatê-los comercial. Também para te dar saúde para eles, sendo um número razoável, tu tem que receber alguma coisa, senão de onde é que tu tira o dinheiro? Né? É diferente tu ter um cachorro e tu gastar com cachorro e tu ter lá animais de cria fora, por exemplo, campo. Né? Tu não vai conseguir manter. De fato, e se a gente não consegue manter, se para poder manter a gente precisa ser cruel quanto aos interesses desse animal não ser abatido no final, não seria melhor a gente primeiro evitar que eles fossem procriados em primeiro lugar? Aí é o seguinte, né? E aí vem aquela história, para mim sempre a espécie humana em primeiro lugar. Tu fazendo isso, tu tá dando prioridade para os animais em detrimento das pessoas, porque aí tu faz o que com essas pessoas que não têm como sobreviver, que vivem lá no meio do nada, que são funcionários. Sim. Se a gente pensar em várias indústrias que ocorreram no passado, por exemplo, a indústria do óleo de baleia empregava-se milhões de seres humanos. Daí veio a indústria da energia elétrica, ela acabou destruindo a indústria do óleo de baleia. A gente deveria ser contra a energia elétrica só porque a indústria de óleo de baleia está dando emprego para ser humano? Não, mas a baleia vive naturalmente. Né? O gado, se tu fores, por exemplo, na região que eu tenho lá, Campo, que é um parque nacional, né? Tu vê assim, o gado que tem lá todo tem dono. Todo mundo tem o gado porque tem dono. Então eles é que vão se preocupar no bem-estar. Se tu deixa eles soltos lá, selvagens, eles vão ter dificuldades. Carrapato, doenças e tal. Então, isso é muito complicado. Mas eu acho, para terminar, eu acho que todas as opiniões devem ser respeitadas. Né? E isso tu quer ver o seguinte, é uma outra situação, né? Caçar, né? Vai ter caça, já entra organizações lá com mandato para não ter, e aí quando liberam uma liminar, já terminou o tempo de caça. Né? E aí é um monte de gente achando... Assim, eu tenho um amigo que tem negócio de caça na Argentina,
E aí eles só permitem, tem uma multa se tu caçar um animal, é cervo, né? Que não seja idoso, que vai morrer naqueles próximos 2, 3 anos. Tu matar um novo, tu tem uma multa de $10 mil para te não matar os novos. E o dinheiro que quando tu abate, tu faz lá um troféu, né? Aquele dinheiro é usado em ração no inverno, que é 25 graus abaixo de zero, para os pequenos, para as fêmeas e tal, não morrerem. Então tem esse outro lado, né? Outra coisa, todo mundo é contra caçar e pescar. Por que tu pode pescar? Ninguém fala da pesca. Que é eu sou contra a pesca. O meu irmão, inclusive, é pescador e eu já falei para ele, sabe bem disso. A questão é, será que a gente não deveria buscar um meio de tratar esses animais da melhor forma possível? E se é que isso não inclui a gente deixar eles no lugar deles em primeiro lugar? Pode ser, aí são critérios que a gente não sabe, mas sempre funcionou assim, né? Até hoje funcionou assim, então mudar isso... Sim, no caso o senhor... Tem muita coisa envolvida, né? Realmente tem muita coisa envolvida, especialmente tem a questão do lucro envolvido e o paladar. A grande questão é, por exemplo, já está sendo atacada à frente do paladar com as carnes de laboratório que estão atingindo o mesmo sabor das carnes já conhecidas. Aí não tem a crueldade envolvida na morte e abate desnecessário. Porque, primeiro, é desnecessário. Por que a gente fala que é desnecessário? Porque nós aqui vivemos sem nada de origem animal já há anos. E estamos muito bem, saudáveis, fazemos nossos exames de sangue, inclusive trabalho no hospital no SUS, está tudo certo. O fato de eu não precisar dessa proteína animal no meu próprio organismo já não é um sinal de que essa proteína animal não é necessária e, portanto, qualquer abate final para poder me nutrir, ele seria um abate desnecessário e no final só sobraria a crueldade? Para mim não é, eu acho que não é crueldade. E como eu te falei, crueldade maior para mim seria impedir que esses animais vivessem até, se tu não tem nenhum fator. E como eu falei desde o início, todas as crenças e maneiras de ser devem ser respeitadas. Se vocês são felizes assim, se sentem bem, perfeito, maravilhoso, que bom. É que a gente acredita que não apenas as diferentes opiniões e crenças devem ser respeitadas, a gente acredita que os animais também devem ser respeitados e isso passa por tratá-los eles de uma forma que seja muito melhor para os interesses deles e não apenas para o nosso interesse. O senhor acredita que essa visão faz sentido? Né? De certa forma, acho que a gente concorda, vai ficar difícil, não vamos mudar de ideia aqui. Né? Mas agradeço pelo teu tempo, tá? Aqui Obrigado. Tem um cartãozinho da gente que a gente defende abertamente Sim. aqui. Nós acreditamos que os animais devem ser respeitados em primeiro lugar e que a gente consegue ter uma vida social cada vez mais fortificada pelos nossos melhores valores, pelos nossos melhores sentimentos, pelo melhor da nossa espiritualidade, Sim. apenas olhando para esses seres e não subjugando eles aos nossos meros caprichos. Né? Então, não sei se o senhor quer deixar alguma última mensagem. Sim, que vai adorar gostaria de convidar todos para conhecer o nosso projeto. Tem no Instagram, se chama @alimentos para a vida RS. Esse é um projeto de distribuição de alimentos global, produção de alimentos vegetarianos. Então, ao redor do mundo, a gente distribui mais de 2 milhões de refeições vegetarianas por dia, ou veganas, né? Na maior parte da Índia tem cidades que a gente alimenta 200 mil crianças em uma cidade. Então, se vocês quiserem fazer parte desse trabalho, ajudar as pessoas a nutrirem o corpo e a consciência, estão todos convidados. A gente tem mutirões assim, para cortar vegetais, para distribuir os alimentos. Então, esse é o maior benefício. A não violência, em última análise, ela se refere a você não privar as pessoas do conhecimento superior que você tem. Então, se você tem compreensão de que algo causa sofrimento e você fica em silêncio, isso é violência, porque você está permitindo que outra pessoa sofra, sendo que você tem as ferramentas para que ela não sofra. Então, essa é a minha última mensagem. Muito obrigado. Muito obrigado. Você está captando bem? Sabe, humilde em virtude do conhecimento verdadeiro, ter com a visão equânime, um brahma erudito, cortês, uma vaca, um elefante, um cachorro e um comedor de cachorros. Muito legal. Obrigado. Gratidão. Como eu te falei desde o início, depende, aí tu está olhando só o interesse dos animais, tem o interesse dos humanos, que deve ser levado em conta, e o próprio interesse dos animais. Né? Se tu tem lá... O que o senhor acredita que é mais importante aqui? O interesse do animal em manter a sua vida? Se tu perguntar para um animal, tu me falou, será que o animal gostaria de ser tratado tal? Se tu perguntar para ele, o que tu prefere? Não nascer
ou nascer, receber um tratamento adequado e morrer com 2 anos. Se eu te perguntasse para o senhor, se o senhor soubesse que viria a vida só para ser carneado no final, o senhor gostaria de vir à vida? Gostaria. Então, não sei se a senhora viu aqui que está no cartaz, né? Você não pode amar animais e comê-los, mude minha ideia. Não sei o que te causou, se tu concorda, discorda. Então, eu sou vegetariana já faz uns 3 anos e eu super concordo com o que está escrito no cartaz. Inclusive, eu acho muito, eu gosto muito de ouvir coisas contrárias ao que eu penso, mas ao mesmo tempo isso é uma coisa que nunca alguém de verdade falou para mim de maneira concreta, que eu penso, realmente, tu pode comer animais e amar eles. Então, eu acho que é uma causa muito grande, é uma causa, muito boa, assim. Quando eu virei vegetariana, foi muito mais, por causa de filmes, eu vi, eu amo os animais, logo eu tenho que parar. E depois que tu começa, tu vê toda a causa ambiental que é muito grande, toda a poluição, toda a quantidade de alimentos que tu produz para tu conseguir alimentar gado, para tu conseguir, conseguir manter uma fazenda. Desmatamento e tudo, então eu acho uma causa muito importante. Acho que sim, é muito fácil tu falar que tu ama alguma coisa e não mudar nada para aquilo. E eu acho que isso é o que muitas pessoas fazem, e é muito fácil assim tu falar que ama o teu, ou, por exemplo, julgar culturas, julgar algumas culturas chinesas que eles comem cachorro, mas tu continua comendo boi todo dia, tu continua comendo vaca todo dia, tu continua consumindo ovos e leite. Tem todo um amor seletivo aqui, parece. Eu acho que a gente não precisa de fato, assim, eu não como animais, mas eu amo os animais. Sim. Eu acho que, isso aí, amor não tem muito a ver em comer e amar, entendeu? Sim. Então o senhor acha que é incompatível a gente dizer que ama enquanto come certos animais? Não, acho que não. Eu acho que se diz que ama, acho que não tem por que comer, entendeu? A questão é o seguinte, eu posso não comer os animais e defender essa ideia de não comê-los e não necessariamente amá-los, simplesmente respeitar eles, deixar eles lá. Sim. Entendeu? Eu não preciso amar todo mundo ou todos os seres, entende? Sim. Para não comer eles. Eu só não como e deixo eles lá parados no canto deles. Então o senhor acredita que o amor não deveria ser utilizado como fundamento para o nosso respeito aos animais? Ou seja, não importa se a gente ama ou não esses animais, a gente continua tendo que tratá-los de forma respeitosa? Não, com certeza. Eu acho assim, foi como eu te disse anteriormente, eu acho que a gente não precisa usar justificativa assim, principal, entende? Assim, eu amo os animais, por isso eu não os como, entendeu? Só que é meio esquizofrênico eu falar justamente que amo eles e ao mesmo tempo comer eles. Sim. Né? Com uma ideia, por exemplo, assim, mas é porque cachorro é diferente. Sim. Né? Tem gente, por exemplo, que come cachorro, come tartaruga, e tem pessoas que repudiam essa ideia. Sim. Né? Mas é por quê? Por causa de uma questão cultural. Sim, entende? Então, assim, aí quando vê assim, mas é porque eu não como cachorro, eu como só boi, entende? Mas tem para algumas culturas, por exemplo, está passando aqui agora os Hare Krishnas, eles cultivam a ideia de não comer os bois, porque eles acham que o boi se iguala aos humanos. Então o senhor acredita que ser cultural ou não é justificativa para a forma como a gente trata os animais? Não justifica, claro que não justifica. Eu acho que é muito complicado, e eu acho que é muito da nossa cultura, assim, que a gente foi ensinado a amar uns e não ligar para outros, assim. Então eu acho muito importante também a gente ver esses animais de maneira, afetiva, de maneira com amor, assim, porque eu acho que realmente não é só gato, cachorro, papagaio que é um amor, sabe? Se tu vê uma vaca, é apaixonante, assim, é uma coisa linda, é muito bonitinho. Inclusive eu estava conversando há pouco com um senhor que ele tem uma fazenda, um sítio, algo assim, e ele mostrou que ele se preocupa com essas vacas, com o cavalo que ele tem lá, mas ele sempre carneia no final, né? Eu não sei até que ponto as pessoas de fato acreditam que o amor, ele é um amor apenas no tratamento que tu dá enquanto o animal está vivo, mas chegou no momento do abate, o amor não chega até aqui. Pois é. Ou seja, de certa forma, não te parece que tem alguma incongruência aí, uma dissonância cognitiva? Eu acho que o amor é uma coisa muito relativa, né? Eu acho que a gente tenta concretizar o amor e, na verdade, não é tão fácil assim quanto as pessoas fazem. Mas não te parece que o amor, pelo menos, embora ele seja relativo em diferentes percepções, não te parece que ele tem algo que é fundamental, como, por exemplo, o respeito àquele que tu ama? Com certeza, com certeza. Será que tem como amar de forma desrespeitosa? Não.
E se tu ama de forma desrespeitosa, tu é uma pessoa abusiva. Então, não é amor de verdade, assim. É mais um fingimento de amor. Então, sim, eu acho que, tipo, é muito óbvio que essas pessoas que, tipo, trabalham com, sei lá, fazenda, uma coisa familiar, assim, que não é realmente uma indústria, é óbvio que a perspectiva dela dos animais é diferente do que um cara de uma grande indústria, mas de qualquer jeito continua sendo uma perspectiva negativa, porque tu usa um animal pra matar ele. E, tipo, só o fato de tu trata o animal bem a vida inteira não é porque tu ama ele, é porque tu precisa dele pra um propósito. Tipo, tu nutre ele de várias coisas porque tu precisa que ele engorde pra que no final tu consiga matar ele e tenha carne. E essas coisas, sabe? Então eu acho que, tipo, é um amor que é, tipo... É uma coisa que não é amor, é tipo uma necessidade que tu tem daquilo na tua vida e daí tu mantém aquilo como, ai, amor, eu amo, não sei o que, só que na verdade tu só tá fazendo aquilo para um bem próprio no final. De certa forma, a gente usa a ideia do amor como uma forma de confortar nossa consciência quanto à gravidade do que a gente está fazendo. Certamente é isso. E tu, quando tu virou vegetariana, não sei, é ovo-lacto vegetariana, pescetariana, como é que é? Então, eu não posso me dizer, tipo, vegetariana restrita, assim, e eu também não como peixe, porque eu acho que... Desculpa, mas eu não acho que se tu é vegetariana tu não come peixe, tipo, não acho que essa questão existe. Geralmente o pessoal fala, no mínimo do mínimo, pra ser vegetariano tu não tem que comer carne nenhuma. É, exato. Então, tipo, eu fui parando, eu enjoei muito de ovo e eu acho que eu me apeguei muito à causa do ovo também, porque eu vi muita gente falando sobre a questão das galinhas e tudo, eu me apeguei muito, então eu não consumo mais ovo. Mas pra mim, acho que, tipo, a coisa mais difícil, assim, é leite, queijo. No caso, leite eu acho nojento, então também não tomo leite. E queijo é muito secreções difícil. da vaca, pus, casomorfina, caseína, coisas viciantes, Exatamente. Hormônios. Daí os caras vão lá, tomam leite Nescau todo dia, cresce a mama deles e eles vêm dizer que é a soja que cresce a mama. Exatamente. Aí a soja é todo o problema, é incrível. E uma coisa que me dá pavor é essa coisa de, mas o nosso país é uma das maiores produtores de soja para alimentar vocês. Gente, 80% da soja é alimento para gado, não é alimento pra gente, não é alimento para humano, é alimento para gado. Então eu acho um absurdo, porque realmente, tipo assim, as pessoas elas distorcem toda uma situação só para provarem que elas estão certas, sendo que, tipo, não é um argumento nem plausível, porque não é um fato, sabe? Então, tipo, eu acho que eu estou no caminho para virar vegana, mas eu não posso virar vegana porque as coisas, assim, não são caras. Eu acredito muito no veganismo acessível, também, tipo, acessível. Eu acho que tem várias causas que tem que andar junto com o veganismo. Não acho que o veganismo tem que ser uma coisa, assim, solitária, sozinha, não abolicionista. Mas eu quero muito virar vegana. Eu tenho várias coisas que eu faço lá em casa, no intuito de tentar também abranger toda a minha família, assim, que também é muito difícil para eles. Mas é isso. E tu, quando tu virou vegetariana, pelo que tu te lembra, foi motivada por alguma consideração de afeto aos animais ou foi por alguma razão de saúde, meio ambiente? Não, foi por uma questão de afeto aos animais mesmo. Eu lembro que, tipo, eu nem pensei direito, assim, foi uma coisa eu não tive a transição. Eu acordei um dia e falei que eu não ia mais comer, eu não tive essa transição de ficar botando molho nas coisas, ou de, tipo, pegar um carreteiro, separar a carne e comer só o arroz, sabe? Eu nunca tive essa transição, só aconteceu do dia pra noite. E foi uma motivação, eu vi Okja, aquele filme, e aí eu desidratei, eu fiquei louca, eu falei, não, eu não posso mais comer animal. Hoje em dia, quando tu é vegano, tu vê Okja e tu pensa, que filme patético, não mostra nada. Pois é, né? E eu acho que é muito legal, assim, mesmo sendo uma plataforma de streaming que não é comunitária, né? Mas eu acho que tem muita coisa no YouTube que tu pode... Dá pra tu ver e dá pra tu sentir aquilo e querer mudar, sabe? Mas eu acho que também um problema muito grande, que não acho que seja um problema do movimento vegano em si, mas eu acho que é problema de vertentes, assim. Eu acho que essa questão de todo mundo crer muito que veganismo é uma coisa elitista, sabe? Que tu só pode ser vegano se tu é rico, tu só pode ser vegano se tu, sei lá, tem um cozinheiro que cozinha pra ti todos os dias, assim. Então, acho que é isso. Perfeito, eu concordo, realmente tem muitas pessoas que percebem o veganismo como algo elitista, especialmente porque elas não sabem o que fazer se tirarem a carne, leite e ovos do prato. Razões ambientais, a gente tem diversas razões pelas quais a gente deveria buscar um amplo respeito aos animais, né? Tem pessoas que não vão dar a mínima para os animais, a gente percebe isso no dia a dia. Eu falei com algumas, inclusive, aqui, um cara que veio falar que ele gosta de carne de caça, né? Sim, então, melhor ainda, nossa. Pois é. Então, é aquela coisa, nosso trabalho é de formiguinha aqui, mas eu fico muito feliz de saber que tu tá buscando
ser proativa no teu dia a dia em busca dessa consciência que tu já tem, né? Porque tu já tem a consciência. Tu só precisa reforçar isso no teu dia a dia, tu precisa ver os documentários, buscar receitas, buscar entender melhor da parte da nutricional. É todo um universo e pode ter certeza que é um universo educativo para si e para os outros, porque depois que tu educa, tu vira professora. Muito legal o trabalho de vocês mesmo, eu acho muito importante. Não sei se isso não te deixa um pouco nervoso, assim, de estar na redenção, porque no momento que a gente está vivendo hoje em dia, assim, qualquer coisa é motivo para sair, sei lá, as pessoas são loucas, elas começam a... Tudo que é contrário a elas. Eu tenho isso de acho que alguém vai vir aqui, vai sair no soco, vai quebrar o equipamento. Mas o que eu mais tenho, se eu tenho algo que me deixa nervoso, é saber que tudo isso de gente está contribuindo para a matança de animais de forma desnecessária, sem eles nem saberem disso. Sabe? Então eu tenho motivação suficiente para estar aqui. Né? Acho ótimo, acho teu trabalho muito legal mesmo. Te parabenizo, assim, acho que é incrível toda a tua equipe que vocês estão fazendo aqui. Porque realmente é incrível, assim, é um trabalho lindo e eu acho muito necessário. Porque realmente essa coisa de... A gente não pode classificar também, assim, porque tem muita gente que realmente não sabe o que está fazendo, sabe? Não sabe o que é aquilo que está comendo exatamente. Tipo, tem gente que super entende e eu acho que, tipo, a gente realmente, é o que tu disse, quando a gente aprende, a gente age como um professor. Então, acho muito legal tu estar aqui, agindo como um professor, tentando ensinar as pessoas, explicar para elas. E aí vai delas ouvir ou não, mas eu acho muito legal o trabalho que tu tá fazendo aqui. Acho muito importante e te parabenizo mesmo, assim. Obrigado, muito obrigado pela tua atenção. Espero que, se tu quiser ver esse conteúdo publicado na internet, aqui tá meu canal, tá? Alisson Augusto. E valeu! Muito obrigada. Go Vegan!